Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor. É uma alegria estar aqui essa noite, fazendo mais essa live aqui junto com meu irmão aqui, Marcos, meu irmão Elias e o meu irmão também, Elias. Então, meus irmãos, hoje vamos estar aqui trazendo, a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Mas antes disso, vamos estar aqui pedindo ao nosso irmão Marcos para estar fazendo essa oração inicial, tá bom? Boa noite, a paz do Senhor, a toda a família. É uma grande oportunidade que Deus aqui nos está nos trazendo nesse momento, né? E eu peço a Deus que Ele possa conduzir do começo ao fim, o Espírito Santo possa aqui revelar aquilo tudo que possa chegar aos vossos corações. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém mesmo. Vamos estar aqui fazendo a leitura aqui da palavra do Senhor, tá bom? Lucas 9, 23, que diz assim, meus irmãos. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Bom, meditando aqui, meus irmãos, nessa passagem aqui de Jesus, onde ele nos mostra, que essa caminhada com o Senhor, ela precisa ser diária, para que possamos entender o propósito da cruz. Qual é o propósito da cruz para as nossas vidas? Mas antes disso, nós observamos que o Senhor fala: aquele que quiser vir, né? Então, ele faz ali um convite, ele está ali falando não só para os discípulos, mas também para multidões ali. E eu refletindo um pouco acerca desse versículo. Então, eu entendi que o Senhor, nesse momento, ele não fez acepção de pessoas naquela multidão ali e dos discípulos. Ali poderia ter, ali naquela multidão ali, pessoas de condições muito boas, trazendo para os nossos dias de hoje, que poderiam, morar na Copacabana, numa zona sul, mas também poderia ter pessoas ali de situação humilde, que poderiam morar numa comunidade, ou aí debaixo da ponte. Ele não fez acepção de pessoas ali. Ele falou: se alguém quiser. Então ele nos dá uma possibilidade de se aproximar dele e caminhar. E aí, Marco, o que você pode falar para a gente a respeito desse versículo aí? Voltando um pouco aqui no texto, né? Um pouquinho que você já colocou, mas eu só vou ajudar, complementar. Voltando um pouco aqui no texto, em Lucas 9:16, né, ali há a multiplicação, né, dos pães e dos peixes, né? E saindo dali, né, estava o Senhor orando, né? E aí veio a confissão de Pedro nesse momento, né? Pulando um pouco o texto, né? Veio a confissão de Pedro e Jesus ali naquele momento, ele prediz a sua própria morte. Em Lucas 9:18 ao 22. Aí Jesus dizendo, é necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus continua. Então Jesus diz, cada um deve levar a sua cruz. Em Lucas 9:23 e 24, continuando Jesus, ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se
negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por quê? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Muito bom. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Muito. Entendeu, irmãos? E dentro disso daí, né, que o Marco nos trouxe aqui, que é a palavra do Senhor, com muita propriedade, se alguém quiser seguir a Jesus, né, mas entendendo que o que ele faz, a vida dele, entendendo o que ele faz no cotidiano dele ali, é tudo mais importante para ele, que é conquistar riquezas, que é conquistar carros, que é conquistar casas, né, e viagens. Não, isso daí não é ruim, não. Mas é como que está o coração, como que se encontra o nosso coração. Que é, primeiramente, né, a salvação ou as coisas terrenas, que são passageiras. Porque tudo isso daqui é passageiro. Aí por isso que o Senhor fala. Então o que adianta eu correr atrás de tudo e perder a minha salvação naquele grande dia? Como ele diz, né? Não adianta o homem granjear, né? Granjear o mundo e perder sua alma. Justamente. Isso daí. Ficar só nas coisas materiais ali, que nos, na verdade, vamos ser bem sinceros aqui, né? Que nos sufoca. Né? A nossa mente, ela fica borbulhando um monte de coisas ali em casa. Poxa, caraca, poxa, nunca eu podia trabalhar um pouquinho mais para poder comprar um carro, né? Aí ali você está fazendo o quê? Você está tirando um tempo que você poderia estar dando para sua família. Olha só, como já, né? Olha só, já muito certo. Então, de mostrar ali para sua família, para o seu filho, que tudo aquilo dali é passageiro, é momentâneo, ensinando os verdadeiros valores que vão durar e passar de geração para geração, conforme você falou, que é a salvação, que é não deixar que a nossa alma vá para o lugar aonde que ninguém quer ir, conforme diz aquela palavra de Deus, que naquele grande dia, né, vão vir, vão te puxar, né, Elias? Um lugar que você não vai querer ir. É verdade. Então, olhe aonde está o seu coração. Fala aí, Elias, um pouco pra gente aí dessa... O interessante, esse né, versículo aí. esse versículo, como Jesus fala, né, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, aquele que quiser, né. Jesus, ele não obriga, ele não está te obrigando. Mas quando você toma a sua cruz, a cruz você tem que gerar um desconforto. A cruz é lugar de morte, é lugar de sofrimento. Então, isso nos dias de hoje, para o Evangelho, para nós é fácil. Eu creio que é fácil. Você se negar a si mesmo. Quando Jesus foi crucificado ali, ele teve que carregar toda a cruz. Isso. Você carregar a cruz para um lugar liso, mas machucado, você consegue. Mas você carregar uma cruz para um lugar pedregoso e todo machucado é totalmente diferente. Então a cruz ela tem que gerar em nós, porque a cruz é o Evangelho, um desconforto. Mas esse desconforto nós precisamos nos esforçar. É o que ele está falando. Nós temos que nos esforçar para ter a cruz. Porque a cruz sem esforço, sem renúncia, não é nada, entendeu? A cruz, se você não tiver um esforço, vão pegar as coisas simples para ler uma palavra, você não vai ler. Muito bom. Você vai ficar confortável. E tudo aquilo que é confortável para a gente é fácil. Agora, quando nós vivemos num desconfortável, eu vou pegar uma coisa simples, meus irmãos, né? Vou pegar uma coisa simples. Tudo bem que a pessoa estudou e tem aquilo. Você viver com um salário de 10 mil, você vai viver uma vida confortável, né? Mas se você precisar, aquele que vive com 10 mil, bota ele para viver com 5. Ou aquele de 5 mil, bota ele para viver com um salário. Ou de um salário, bota para viver com menos de um salário, que ele vai viver numa vida desconfortável.
Então, o evangelho é basicamente isso. A gente sempre está numa vida de desconforto. A luta é diária. Muito bom aí. Quando a gente, só uma colocação aqui. Pode, vem. Quando a gente também está carregando a nossa cruz, que todos nós temos que carregar a nossa cruz também, né? É um fardo, mas Deus não deixa esse fardo tão pesado, porque você está no caminho dele, entendeu? Então Deus nunca vai deixar esse fardo ficar pesado. Você vai carregar a sua cruz, mas Deus vai estar ali, ó, ali te ajudando, aliviando esse fardo. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou entrar aqui. Muito bom. Então, com relação, né, a esse desconforto, meus irmãos, que o Elias traz e ele ali coloca, né, duas situações, uma pessoa que ganha 10, outra pessoa que ganha 1.000. Então, é uma situação bem diferente. Mas o que eu quero trazer, meus irmãos, é que quando esse de 10 percebe que não tem mais 10, ele começa a ganhar 1.000, então ele percebe esse 1.000. Muitas das vezes, nós precisamos viver na dependência do Senhor. É a dependência, ele vai entender que aquele valor que ele tinha ali não vai ter mais. Então ele vai ter que viver na dependência do Senhor. E aí é o momento que você entende de que carregar a cruz, conforme o Marco trouxe aqui, nosso irmão Marco, vai depender de como eu quero carregar a cruz. Com fardo ou sem fardo. Porque o Senhor fala o quê? Que é leve. Leve. Meu fardo é leve. Então esse de 1.000 aqui, muitas das vezes, ele vai pedir direção ao Senhor, ele vai estar colocando todas as suas finanças para quando chegar no final do mês ali, ele ter condições de quitar suas finanças. Mas aí a cruz dele vai se tornar leve. Mas aquele que de repente se deixar levar, conforme a gente está falando aqui, que é se negar a si mesmo, os de 10.000, e entender que ele precisa ser dependente do Senhor e não tirar, muitas das vezes, a arrogância do coração dele, aí fica difícil. Porque o negar é isso. Isso aí. É você tirar aquilo que te atrapalha de se aproximar de Deus e entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Bem. Então, vou estar aqui trazendo aqui para nós, aqui, meus irmãos, um personagem aqui, né, que é o jovem rico, que se encontra no Evangelho de Mateus, do capítulo 19, do capítulo 21, onde muitos conhecem, né, todo ali o contexto ali dessa narrativa que o Senhor traz, né, para a igreja e passa ali para esse jovem rico também. E também é algo interessante que eu estava refletindo muito sobre isso, porque quando ele vai até o Jesus ali, né, então ele já cumpria toda a lei. Ele estava confortável. Ele estava confortável. Muito bom, Liz. Ele estava confortável. Ele já vinha cumprindo toda a lei. Mas aí o Senhor, quando indaga a ele, se tu queres ser perfeito, né, aí o Senhor diz assim para ele, né? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Olha só. Depois o Senhor fala para ele: vai, vende tudo que você tem, vem e segue-me. Mas ele estava no... Interessante, né? Porque aqui o jovem rico, ele pensava que ele estava bem espiritualmente. Né? Poxa, tudo isso, né? Não mate. Tudo isso ele tinha cumprido. Muito bom. Mas quando Jesus entrou na zona de desconforto dele, tu vê que no final vai ver que ele se entristece. Porque era um jovem que tinha muito dinheiro, muita riqueza. E espiritualmente, quando eu falo sempre isso, quando você está bem verdadeiro espiritualmente, você tem que estar bem em todas as áreas. E ele aqui, ele achava. Jesus mostrou para ele que ele não estava bem espiritualmente. Quando, vai e vende e dá aos pobres, segue-me. Isso aí. Vê que ele se entristece. Então ele entrou numa zona de desconforto com ele mesmo.
Muito bom. Quando ele foi confrontado, né? Quando ele é confrontado ali com que realmente ele precisava entender que ele precisava deixar, Sim. que era os bens materiais, que o coração dele estava preso naquilo dali, que ele precisava se desvencilhar daquilo dali. Então, você vê Jesus dando uma oportunidade, né, para um que tinha uma condições boa de seguir a Jesus. E se nós continuarmos, né, lendo um pouco mais abaixo, o Senhor vai falar para ele. O Senhor ainda, para ele ainda oferece algo muito maior, que é no céu, onde a traça não come. Teria o que? Um tesouro no céu, onde a traça não corrói. Mas ele estava tão preso nos bens materiais que ele não compreendeu isso, né? Então, a oportunidade que o Senhor muitas das vezes nos dá, meus irmãos, de nós deixarmos algo que está nos atrapalhando de se aproximar do Senhor. Ele vai falar no individual, porque aqui, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é particular. O Senhor está chamando cada um no individual, porque a minha cruz não é a mesma do Marco. A cruz do Elias não é a mesma minha. E a minha cruz não é a mesma do nosso irmão Diácono Elias, que está aqui nos auxiliando. Não é mesmo, é diferente. Mas ela tem o meu tamanho. Porque o Senhor sabe muito bem o que eu posso carregar, o que eu posso suportar. Mas Ele vai estar sempre nos ajudando, sempre nos mostrando isso quando nós buscamos a orientação da palavra do Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus, ele vai me mostrar onde eu estou errando, onde eu estou pecando, para que eu não venha cometer mais esse pecado. Nessa passagem aqui, só para acrescentar, esse jovem rico, ali eu vejo que ele ainda não tinha todo o segmento de Jesus ali, porque Deus já mostrou para ele que, sem ele saber, que ele estava adorando a Mamon, ele estava adorando o dinheiro. O Deus dele não era. Se o Deus dele fosse Jesus, ele largaria tudo e seguiria com Jesus, né? Porque ele estava ali adorando o dinheiro que ele tinha, né? E quando você está bem espiritualmente, vamos lá que Paulo falou, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Olha o que Paulo diz. Não estou dizendo isso porque me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, que seja alimentação ou com fome, quer tenha muito, tenha pouco. Aí o 13 diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Tu vê que a diferença que Paulo entendeu para o jovem rico. Paulo, ele aprendeu a viver em todas as situações. Quer tinha muito, quer não tinha. Ele tinha zona de conforto? Tinha, mas tinha momento que Paulo estava fora dali, estava desconfortável. Mas Cristo era tão maior, era tão um centro de Paulo, né? Que Paulo entendia isso, que tanto faz. Paulo entendeu que tudo que tinha aqui nesse mundo era esterco. Não valia a pena. Isso. Entendeu? E dentro disso que o Elias também acabou para nós aqui, meu irmão, é o quê? É que Paulo, ele experimentou o verdadeiro nascimento. Isso aí. O verdadeiro nascimento. Então, ele morreu para tudo aquilo que um dia ali atrapalhava, né, de seguir a Jesus, que era o quê? O ensinamento que ele teve. Sim. Dentro da sua casa, dentro da sua família, né, onde diziam que cristãos daquela época ali precisavam ser perseguidos, precisavam, né, ser levados para a morte. Mas quando ele teve verdadeiramente, quando, meu irmão, nós trazendo para nós, para a nossa vida, temos
um verdadeiro encontro com Cristo, é impossível, falo para vocês, é impossível ser a mesma pessoa. É impossível ser a mesma pessoa. Se tornamos uma nova criatura, né? Nesse Isso aí, momento, sim. né? Tornamos uma nova E a gente criatura. começa também a enxergar todas as coisas que nossos olhos abrem, né? A enxergar tudo aquilo que não provém de Deus, né? Uhum. A gente aí que a gente está no caminho, né? Seguir o caminho, né? Isso. Pegar a nossa cruz e seguir o Isso caminho. aí. Dia após dia. Dia após dia. Muito bom. Tá lendo aqui mais aqui um versículo aqui da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, que fala sobre Zaqueu, que diz assim: Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou dando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então aqui eu quis trazer esses dois personagens aqui, meus irmãos, para a gente entender duas situações. Para o jovem rico, o Senhor ofereceu, né, um tesouro no céu. E conforme Elias falou bastante aqui, né, Zaqueu ele se esforça para poder subir numa árvore, que essa árvore é conhecida como sicômoro, árvore brava com espinho. E ele era de baixa estatura, conforme diz a palavra, né, do Senhor, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, Zaqueu ele vai e se esforça para subir ali naquela árvore ali, imagina só, cheia de espinho. Irmão, ele já era baixinho. Imagina só como é que ele chegou lá em cima. Ele chegou lá em cima, né? E depois para descer, árvore cheia de espinho, né? Sicômoro. Eu pensando aqui, falei, pô, dá para fazer aqui um quebra-gelo aí. Por quem você subiria numa árvore de sicômoro para poder observar? Por quem você faria isso? Zaqueu fez isso aqui para observar Jesus. E é tão interessante, né, que aí, junto com Jesus, caminhava uma multidão ali, mas só Jesus que olha para o alto e vê Zaqueu ali, fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém, né? Mas a gente vê entrar na também, sua casa. houve, irmão, não só para uma colocação, não te cortando não. Não. Houve um sacrifício ali, né? Porque subir numa árvore de espinho, Deus viu que houve um sacrifício, né? Pode isso aí, Não. é isso aí mesmo, meu irmão. Entendeu? É isso aí. Houve um sacrifício ali, por Deus, né? Deus se atentou para aquilo ali, né? Isso daí. E se a gente não tiver um sacrifício, né? O evangelho não é a coisa que vem assim, dada, não. Tem que haver o sacrifício. Justamente tem que haver uma renúncia, Isso. né, das nossas próprias vontades, né? Isso. E também entender que para se aproximar de Jesus, nós precisamos dar o primeiro passo, né? E foi isso que Zaqueu ele faz aqui. Ele dá um passo em direção de algo que, aos meus olhos, se eu, Anderson, olho para aquela árvore ali cheia de espinho, alta, baixinho, eu vou subir ali só para me ver Jesus? Ah, não. Mas conforme você falou, ele não olhou as dificuldades. Sofreu. Não, ele não olhou para essas dificuldades, porque quando a gente começa a olhar para as dificuldades, a cruz ela vai se tornando cada vez mais pesada. E aí a gente não consegue alcançar o objetivo que é a graça de Deus. Interessante que tá falando de Zaqueu. O evangelho hoje em dia, né, para muitos se envergonham. Muitos não querem falar do evangelho, né? Zaqueu se esforçou para subir numa árvore, né, para ver Jesus. E no século de hoje, muita gente não quer falar de Jesus, né? Que seria interessante você falar de Jesus a todo momento e dar testemunho, né? Você tem que dar também, não só falar, mas também tem que dar testemunho da tua própria vida, né? E é interessante que Romanos, ele traz isso pra gente, né? Lá no 16, ele traz assim pra gente, no capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho,
pois ele é poder de Deus para salvar todos que crê. Aí fala primeiro os judeus e também os não-judeus. Entendeu? O evangelho é para todos. O que é loucura para o mundo, para a gente é poder de Deus. Isso. Então, se nós tivermos vergonha de falar de Jesus Cristo, tá ruim. De você testemunhar Jesus nos dias de hoje, tá ruim. Porque o evangelho é poder de Deus. É verdade, né? Ele é Tá falando aqui, o Elias está falando, né? E o Espírito Santo vai trazendo a lembrança, algumas coisas, né, que aconteceram com a gente, né? Aí quando eu me converti, né? Graças a Deus, primeiramente, né? E aí, justamente vem esses pensamentos, né, na mente de vou pegar a Bíblia, vou botar ela debaixo do braço e vou sair aí, eu moro na comunidade, vou sair aqui pela comunidade aqui, as pessoas vão ficar olhando. E isso é o inimigo tentando, como você falou, né, colocar, te constranger, te colocar ali tímido ali, vergonhoso da palavra do Senhor, mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que verdadeiramente as pessoas vejam que Ele é Deus, capaz de mudar totalmente o caráter da pessoa, capaz de mudar totalmente a mente da pessoa. E aí eu ia lá, minha mãe, não. Eu lembro perfeitamente, né? O coração dá até aquela palpitação. Não, isso não vou fazer isso não. Vou pegar a Bíblia e vou lá na minha mãe. Pegar a Bíblia e vou lá. Pegar a Bíblia, fui lá na minha mãe, desci, falei, não é isso não. E aí a primeira coisa, né, que eu fiz também foi o quê? Vou pegar a palavra do Senhor e vou começar a me alimentar. Não só de ouvir, né, os pastores estarem pregando, mas também de ouvir e ler, pedir entendimento ao Espírito Santo de Deus. Porque aí é isso que a gente vai se firmando a cada dia mais na nossa caminhada. E interessante, Vanessa Marcos, que, né, você falou tudo isso aí, hoje em dia nós temos a Bíblia aqui no celular, né? Mas, enfim, tem muita gente ainda que tem vergonha de andar. Prefere andar com ela no celular do que você andar com a palavra na mão. Entendo que no celular, né? Tudo bem, tá ali no celular. Mas um cristão, ele é identificado quando ele tá com a palavra na mão. Quando você anda com a sua espada, aí você é identificado. E é interessante, você está falando também, que eu vou estar dando uma lida aqui, né? Para nós que se encontra em Romanos 2, Sim. do 1 ao 2. Né? Que diz assim, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, vimos aqui que o jovem rico, mesmo ele tendo entendimento de toda a lei, e que se cumpria toda a lei, quando Jesus oferece a ele, né, um novo mandamento, uma nova oportunidade de entender que não era isso que o Senhor queria, era algo além, ele não consegue ter a mente renovada. Mas Zaqueu, que era um publicano, que era um cobrador de impostos, naquela época ali, né, dos romanos, que cobrava o seu próprio povo, né, na primeira oportunidade que ele teve a mente renovada. Ele faz o que para o Senhor? Se defraudei alguém, se tirei de alguém o que não era para tirar, eu vou devolver, né, muito mais ainda. E aí ele vai e faz isso, segue, né, esse caminho. Aí o Senhor falou que naquela casa ali a salvação tinha chegado ali. Então essa renovação na nossa mente, conforme está aqui, seguir, né, a Jesus, dia a dia, tomar a nossa cruz, ela precisa ser diária. Nossa mente precisa estar sendo renovada diariamente. E para isso, precisamos estar constantemente buscando no Senhor, através da palavra, de louvor, de jejum e oração, para que isso verdadeiramente venha fazer parte, né, da nossa vida. Como diz a palavra do Senhor, que hoje nós somos o quê? Uma carta selida.
Não tem como, meus irmãos, a gente beber de uma fonte que é Jesus e jorrar a água suja. As pessoas vão estar olhando. Porque dali é discípulo de Jesus mesmo? Não tem como, se a gente não meditar e não buscar verdadeiramente, não ser transformado, não se deixar ser uma nova criatura todos os dias, ser um testemunho dentro da nossa casa, as pessoas vão estar sempre nos observando. Sempre nos observando. E dentro disso que nós aqui estamos compartilhando aqui, fazer umas perguntas aqui, meus irmãos. Como tem sido para você, Elias, seguir a Jesus nos dias de hoje? Rapaz, nos dias de hoje tem sido muito difícil, né? Muitas vezes, né? Falta o tempo, o cansaço, né? O desânimo bate. Então, nos dias de hoje, eu creio que tem sido, né, muito difícil, mas nós temos que se esforçar. Se você não se esforçar, você não tem vitória. É verdade. E para você, Marcão? Para mim, seguir Jesus no dia de hoje é me esforçar dia após dia nas ações, na minha conduta, na minha vida, estando em conformidade com o padrão do Salvador Jesus Cristo. Isso é para mim no dia de hoje. É isso daí mesmo, né, meus irmãos? É estar em conformidade com tudo que nós temos aprendido aqui na Igreja Evangélica Redenção Cristã, né, principalmente, onde tem nos disponibilizado, né, muito material, que é o CTM, que é também aí a leitura bíblica, né, durante aí esse ano aí todo aí. Então, eu creio que tem acrescentado muito, né, e algo que eu tenho assim gostado muito de estar fazendo, meditando, né, é no jejum, né, na oração. Então isso para mim tem sido assim de muita valia, ainda mais nesses períodos que eu passei, né, de algumas dificuldades aí, mas assim, graças a Deus, o que tem sido disponibilizado aqui tem feito muito efeito na minha vida. De grande valor, né? De grande valor. De grande Isso, valor. isso daí. É que negue-se a si mesmo, né? Tá dando uma lida aqui rapidinho aqui, meus irmãos, em Lucas 22, 42. Que diz assim a palavra do Senhor: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Nesse momento aqui, né, Jesus ali orando, então entendeu que a cruz que ele carregaria, né, conforme já foi falado aqui, né, os nossos pecados seriam todos eles ali levados na cruz. Então Jesus ele compreendeu que seria muito difícil, né, esse momento ali, a ponto de pedir: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não puder, faça-se a tua vontade. Então ele se nega ali, né, totalmente ali, dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade. É uma abnegação de tudo, né, aquilo dali que ele sabia que iria acontecer naquele momento ali da cruz ali, onde ele seria furado, onde ele seria crucificado, né, todo aquele momento ali. Mas ele olhou além da cruz. Ele viu que através daquela cruz ali muitas vidas seriam salvas. Antes mesmo de eu nascer, do Marco nascer, do Elias nascer, ele já tinha esse entendimento. E carregar a nossa cruz, conforme já foi dito aqui, que é individual, Jesus precisou carregar a cruz dele individual, mas o que eu também achei interessante, que nesse momento que Jesus está carregando a sua própria cruz ali, aparece alguém para poder ajudar. Jesus naquele momento ali, ele podia ter se levantado, ter falado que não queria ajuda, mas ele aceitou ajuda.
Ele aceitou a ajuda ali naquele momento ali que ele precisou. Então, o que eu quero dizer, de repente, a sua cruz, meus irmãos, e você que não é evangélico, ela pode estar um pouco pesada, pode estar sendo dificultoso para você carregar, mas peça ajuda. Não carregue sozinho, não. Vai ter alguém para te ajudar. Aqui na Igreja Evangélica Redenção Cristã, você vai encontrar homens e mulheres de Deus que estão sendo capacitados por Deus para poder ajudar uns aos outros. Que o lema aqui é sozinho não. Sozinho não. E o interessante, né, quando você falou, né, de ajudar. Ali a gente vê Simão, né? Simão Sirineu, que ajudou Jesus, né? O interessante é que ele ali, para mim, ele faz parte do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele é o quê? Consolador, e ele é teu ajudador. Então, a figura de Simão Sirineu está localizada no Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, você tem, né, nós aqui para te ajudar, mas também nós temos o Espírito Santo, que ele nos ajuda a carregar a cruz. Muitas das vezes, só uma colocação, né? O homem ele faz planos, né? É isso aí. Mas o projeto mesmo é de Deus, né? O projeto é de Deus. A gente nunca deve se enganar com isso, né? A gente faz o plano, né? Mas o projeto é dele, né? É verdade, é interessante. E aqui, mesmo, para compartilhar aqui também, né? Gálatas, ele fala do fruto do Espírito, que está no versículo 16, no capítulo 16, do versículo 17 ao 26. Então, esse é o fruto do Espírito. O que quer dizer com isso? Conforme Elias falou aqui do Espírito Santo, meus irmãos. Aquilo que você mais alimentar é aquilo que vai ficar mais forte. Se você alimentar a sua carne com os prazeres, né, com as concupiscências do mundo, naturalmente a sua carne ela vai inclinar mais para as coisas do mundo, para aquilo que te afasta de Deus. Mas se nós buscarmos verdadeiramente, né, em Cristo, que é isso que vai nos preencher totalmente, porque muitas das vezes ficamos procurando as coisas terrenas que não vai preencher, né? Ainda mais quando a gente não é evangélico, não é cristão, a gente procura o quê? Bebida, prostituição, é tudo aquilo que agrada só a carne, só o mundo, né? E aí, quando a gente vem para o Evangelho e conhece a Cristo, a gente é totalmente preenchido pela paz que excede todo entendimento. É onde a gente pode deitar a cabeça no nosso travesseiro e dormir em paz. Tranquilo. Fale. Não, sim, sim. É porque, né, só aqui nós vamos viver o desconforto nesse mundo. Nesse mundo a gente vamos viver o desconforto. O que Jesus fala? No mundo tereis aflições. Muito bom. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, no Evangelho não é diferente. A gente vamos ter as nossas dificuldades, né? Nós vamos ter a nossa dificuldade. Mas se Jesus venceu o mundo, nós venceremos também. É verdade. Aqui, trazer aqui mais um versículo para a gente aqui, que se encontra em Tiago 4, 7, 7, né? Que diz assim: porque muitas das vezes, você que não é evangélico, ou aquele que de repente não busca muito em Deus, mas como que eu posso deixar de fazer as coisas que muitas das vezes eu não quero fazer, conforme Paulo diz, né? Justamente o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse justamente é o que eu faço. Diz assim em Tiago, né? 4, 7, 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai-a o coração. Mas é interessante que para a gente, né, compreender que as paixões carnais, elas vão sempre existir.
Mas para mim poder resistir tudo isso, eu preciso me sujeitar a Deus. Porque se eu não me sujeitar a Deus, quando as minhas próprias vontades elas vêm, e colocar elas em primeiro lugar, em algum momento da minha vida vai dar ruim. Eu vou estar sempre dando vazão ao que só agrada a carne. Pode falar. É tudo isso que você falou, né? Mas só lembrando os irmãos aí, né? Para você compartilhar a live. Compartilha aí a nossa live aí, dê o seu joinha, tá? Para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Isso aí, muito bom. Isso aí. É que o tempo já está se acabando, já está se findando, mas eu tinha bastante coisa aqui para poder passar, e aí eu vou só acrescentar aqui, né, que é a palavra do Senhor que está em Apocalipse, né, e diz assim: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então todo esse processo, né, que o Jesus nos oferece, que é de tomar a nossa cruz e seguir a Ele, não é para o mal, não. É para algo que, conforme diz a palavra do Senhor, que nem chegou, né, ao coração do homem, que nem se ouviu, né? É algo que a gente nem viu ainda, é maior. Então não negue a sua cruz. Não pegue a sua cruz e deixe ela de lado, não. Porque o Senhor vai estar ao todo tempo conosco, nos ajudando a carregar a nossa cruz. Pode ter certeza disso. Por mais que, embora você possa pensar, tá pesado demais. Não. Ele vai estar lá contigo, te sustentando, te fortalecendo, te animando, para que você vá até o final, combatendo um bom combate, conforme diz Paulo, né, ali, né, para depois você vir e guardar a tua palavra. Mas uma coisa pode ter certeza, não vai ser em vão, nunca vai ser em vão. E eu falei tanto de conforto, né, e desconforto. Um lugar de conforto, meu irmão, é Apocalipse 21. E o primeiro versículo, aí você vai escorrer o resto. Eu só vou ler o primeiro versículo, você aí em casa você lê o resto. Então vi um novo céu e uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar sumiu. Aí você discorre o resto. E Apocalipse 22, né? E o versículo 17 para nós diz assim, né? Esse é um versículo bem conhecido da igreja. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouvir isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vale glória a Deus, não vale não? Glória. Venha e beba da água da vida. Jesus tem sempre algo novo para você. É verdade. É verdade, meu irmão. Sempre Ele algo novo. sempre tem algo. Quando a A gente gente pensa. coloca o pé ali no chão da nossa cama, é um novo dia, é um novo recomeço. Né? É um dia de tomar a nossa cruz, ser totalmente dependente de Jesus, primeiramente, né? Nos sujeitando a Ele e entendendo que hoje o Senhor vai me fortalecer. Eu não vou fazer aquilo que eu fiz anteriormente. Eu não vou falar mal do meu vizinho ou mal da minha vizinha, não. Eu vou profetizar coisas boas na vida do meu vizinho, na vida da minha vizinha, né? Não. Eu vou falar coisas boas, né? De todo o governo que existe aqui na face da terra, porque foi constituída por Deus. Então, os nossos lábios, ele precisa ser bênção. Carregar a cruz é fazer com que a nossa vida seja melhor e seja um espelho para outras pessoas. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar aqui já
Já encerrando, né, meu irmão? Elias. Tá aqui passando os avisos aqui, tá? Mas é conforme meu irmão Elias falou aqui. Não deixa de dar o like lá, tá, meus irmãos? Que isso é muito importante, que vai fazer com que seja divulgado todo o trabalho que nós temos feito aqui, nosso irmão Elias aqui, toda a igreja, tá bom? Ó, passando aqui um aviso importantíssimo agora, hein? Se eu fosse você, eu pegava aqui, ó, caneta, anotava tudinho, tá? Ó, celulão, vai ser agora na próxima quinta-feira, no dia 26/10, que vai estar acontecendo aqui na Igreja Redenção Cristã. Você que não sabe onde fica, na Avenida Hernani Cardoso, 395, tá bom? Às 7h30, porém também vai ter a célula dos jovens, tá? Que vai ser lá no nosso projeto Amar, Rua Maciambu, número 16. Meus irmãos, vem ver o que Deus tem feito no meio do seu povo. São coisas extraordinárias. Também no sábado vai ter a social Lene África, que vai acontecer aqui, tá bom? No dia 28/10, às 9 horas, que vai ser muito bom também, tá bom? A parte social aqui, né, meu irmão Elias? E também vamos ter também o nosso Upper Day, que é o culto jovem, que é bênção, é muito bênção, tá? Que vai acontecer aqui no dia 28/10, às 7 horas da noite, aqui na Igreja Redenção Cristã, na Avenida Hernani Cardoso, 395, conforme já falei, tá? Culto infantil, no dia 28/10, aqui também na nossa igreja, às 10h30, tá bom? Que vai ser bênção. Ó, novembro vamos ter um momento importantíssimo da igreja, que vão ser 12 horas de oração. Oh, glória. 12 horas. Vamos lá, meu irmão, vamos nos reunir, vamos clamar ao Senhor, vamos colocar tudo aos pés dele, porque temos visto que grandes coisas tem feito o Senhor aqui. Vidas se rendendo é muito. Só você vindo, você que não é evangélico, você que não faz parte aqui da nossa igreja, vem e vê. Encontro de Ministro Kids, que vai acontecer no dia 4/11, também aqui na Igreja Redenção, tá bom? Às 8 horas da manhã. E em 2004, temos aqui um evento também muito bom, que é de casais, que é para casais. 2024, né? 2024, isso aí. Obrigado, meu irmão. 2024, muito bom. Os óculos aqui, tá? 2024, que vai ser um passeio de casais para a Escuna, tá? Mais informações vocês precisam perguntar ao nosso irmão Diácono Hilton e a nossa irmã Zoraia, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui, tá? Nessa noite. Eu estou pedindo aqui para o nosso irmão Elias aqui fazer essa oração final aqui. Amém. Que você tenha uma noite de sono reparadora, né, família? Pelo Espírito Santo de Deus. E vamos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Muito obrigado por aquilo que foi ministrado aos nossos corações, Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre nós, Senhor, sobre a tua família Redenção Cristã, Senhor. E que nos dê uma noite de vitória, Senhor. E que possamos, Senhor, ainda que com algumas dificuldades como seres humanos que somos, Senhor, carregar a nossa cruz, Senhor. Sem murmurar, sem reclamar, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa sempre nos ajudar, porque Ele é o nosso Consolador e o nosso ajudador, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por estar aqui com o Wanderson, com o Marcos, Senhor, e que possamos, Senhor, a cada dia trilhar esse caminho. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais para esse culto que foi movido entre nós, Senhor. Assim eu te oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, boa noite, meus irmãos. Não esqueça do like.